Oi, pessoal. No vídeo de hoje a gente vai ver algumas aplicações de derivadas, tá? Então, começando de onde a gente parou da última aula, tá? Vamos só revisar qual é que era o conceito de derivada de uma função, tá? Então, se a gente tinha uma função f de x, a derivada de f de x era definida através desse limite aqui, né? Então, a notação era f' de x, ou, né, aquela notação, a derivada em relação a x da função f de x, né? E assim, igual então a f' de x, né? Duas notações diferentes. E isso era definido através desse limite aqui. Tá? O limite quando h tende a zero de f de x mais h menos f de x sobre h. Tá? Na última aula a gente viu bem mais coisas, né? Como várias regrinhas de derivação e a derivação de várias, né, de diferentes tipos de funções. Tá? Mas agora a gente vai utilizar isso daqui. Então vamos direto para as aplicações, tá? A primeira aplicação que a gente viu, né, é do cálculo da reta tangente de uma função, né? A gente viu isso na aula passada ainda. Mas agora é uma coisa um pouquinho mais concreta, tá? Um pouquinho mais aplicada. Dependendo do que é a minha função, tá? Isso vai ter uma interpretação física. Por exemplo, se a minha função f de t descreve a posição de uma partícula em movimento, né, linear no instante t. Tá? Então vamos supor assim que eu tenho aqui um plano, tá? E eu tenho uma partícula aqui, né, que ela está fazendo um movimento linear aqui, né? Ela vai e volta, sei lá. Ela está fazendo esse movimento. Ah, e eu tenho uma função f de t, né, que me descreve para cada instante t onde é que essa partícula está. Tá? Então isso vai me dar um gráfico, né? Eu vou ter, sei lá, o gráfico de f de t aqui, f de t, né? Que vai me descrever, né? Por exemplo, para t igual a, tá, vamos supor aqui, né? Aqui eu tenho o t e aqui eu tenho o f de t, né? Então, para t igual a zero, a partícula está em zero, né? Que seria aqui na origem. E aí, para t igual a, digamos, 5, né? A partícula está aqui no ponto 10, né? Então, para t igual a 5, ela está aqui no 10, sei lá. Tá? E assim por diante, né? Então, essa função descreve esse movimento da partícula. E aí, o que seria a derivada, nesse caso aqui, o que seria a reta tangente? Então, se eu pegar, por exemplo, aqui, esse ponto aqui, né, digamos, sei lá o que é 8, né, t igual a 8, e eu calcular a reta tangente aqui, tá, ao gráfico, né, nesse ponto, ou melhor, né, a inclinação da reta tangente, que vai ser o f' de t, isso me dá a velocidade instantânea da partícula nesse instante. Tá? Então, nesse caso aqui, em que a minha função f de t, né, descreve essa coisa física, né, esse movimento dessa partícula, então a derivada, né, que é a mesma coisa que a inclinação da reta tangente, vai me descrever, vai me dar a velocidade instantânea dessa partícula. Tá? Então, essa é uma aplicação, né, um pouquinho mais prática da reta tangente, tá? Ou simplesmente da inclinação da reta tangente. Então vamos ver aqui um exemplo. Tá? Então, uma partícula move-se linearmente, né? Sua posição no instante t é dada pela função f de t igual a t ao quadrado mais 3t menos 2. Calcular a velocidade instantânea dessa partícula em t igual a 3. Tá? Então, como é que a gente resolve isso? Né? Eu sei que, né, pelo que a gente acabou de ver, a velocidade instantânea em t igual a 3 é simplesmente f' de 3. Né? Então, é a derivada da função aplicada em t igual a 3. Então, se isso daqui é a minha função f de t, né, o que vai ser f' de t? F' de t é a derivada disso daqui. Tá? Isso daqui é um polinômio. Né? Então, como é que a gente deriva polinômio? Né? Desce o expoente. Né? Então, 2t. E aí, expoente menos 1. Né? Mais 3, né, que é uma constante. A derivada de t é 1. E menos, né, a derivada de 2, que é 0. Então, f' de t, né, é igual a 2t mais 3. Tá? Simplesmente isso. E aí, portanto, o f' de 3, né, vai ser o quê? Vai ser essa expressão aqui aplicada em t igual a 3. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais 3, que é igual a 6, né, mais 3, que é 9. Tá? Então, a velocidade instantânea dessa partícula no instante t igual a 3 é 9. Tá? E eu poderia, agora que eu tenho a derivada, eu poderia calcular em qualquer ponto, né? Por exemplo, se eu quero a velocidade instantânea em t igual a 10, né? T igual a 10.
Bom, a velocidade instantânea vai ser f' de 10, né? F' de 10 é só pegar de novo essa expressão aqui e aplicar em t igual a 10. Então, 2 vezes 10 mais 3, que é 23, né? Então, para t igual a 10, a partícula, né, tem uma velocidade instantânea de 23. E aí a medida, né, que vai depender do que é a medida da posição, né, se é metros, enfim, né, e a medida do tempo também. Tá, então uma aplicaçãozinha bem simples, né, mas bem mais prática. A segunda aplicação que a gente vai ver é descobrir, né, os intervalos onde uma função é crescente e onde ela é decrescente, tá? Então, posso fazer aqui, né, para ilustrar o gráfico de uma função, né, vamos dizer, isso daqui é a minha função f de x, né? Se a gente olhar para f de x, a gente pode quebrar ela em diversos intervalos, onde, né, nesses intervalos ela vai ser crescente e decrescente. Tá? Por exemplo, né, se eu pegar desse ponto aqui até esse ponto aqui, né, esse intervalo aqui, a função é crescente, né? F ela está crescendo, né? Por quê? Porque à medida que eu avanço no x aqui, na medida que o x aumenta, o valor da função também está aumentando, tá? Então nesse intervalo a função é crescente. Já se eu pegar desse intervalo aqui, né, até esse ponto aqui, aqui a função f ela decresce, tá? Por quê, né? Porque à medida que eu avanço no x, a função ela está o quê? Ela está diminuindo, tá? E assim por diante. Então, claro, muitas vezes isso é importante, tá? Em alguma aplicação, né? A gente quer saber onde a função está crescendo, onde ela está decrescendo, e a gente consegue descobrir isso com as derivadas, tá? Por quê? Né? Porque se a função está crescendo, né? Se a função é crescente, olha aqui, qualquer ponto que eu pegar nesse intervalo e eu pensar na reta tangente, a reta tangente vai ter inclinação positiva. Então, nesse intervalo, f' de x vai ser maior que zero. Tá? Então, a função ela vai ser crescente, né? A função será crescente, onde f' de x é maior que zero e, né, o oposto. Nos intervalos onde ela é decrescente, se eu pegar um ponto e calcular a reta tangente, essa reta tangente vai ter inclinação negativa. Tá? Então, f' de x será menor do que zero. Então, é assim que a gente consegue descobrir os intervalos onde a função é crescente e onde ela é decrescente, tá? Analisando o sinal da derivada, né? Se o sinal é positivo, a função é crescente. Se o sinal é negativo, a função é decrescente. Então, vamos ver um exemplo. Encontrar os intervalos onde essa função aqui é crescente e os intervalos onde ela é decrescente. Tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a derivada, né? Então, f' de x, tá? De novo, a derivada de um polinômio, né? A gente pega, desce o expoente, então 2 vezes 3 vai dar 6, vezes x na 3 menos 1, mais aqui 3 vezes 2 é 6 também, x na 2 menos 1, menos 12 vezes a derivada de x, que é 1, e menos a derivada de 1, que é 0. Então, f' de x, né, vai ser o quê? Vai ser 6x ao quadrado mais 6x menos 12. Tá? Agora, né, para determinar onde a função é crescente e onde ela é decrescente, eu tenho que estudar o sinal de f' de x. Né? Onde f' de x é positivo e onde f' de x é negativo. Né? E como é que a gente pode fazer isso? Bom, se a gente olhar para cá, f' de x é uma equação, né, ou um polinômio de grau 2, ou seja, é uma parábola. Né? E uma parábola, tá? Vou dizer aqui uma parábola qualquer. Então, se a gente souber as raízes, né? Se tiver raízes reais, né? Como essa parábola aqui é virada para cima, tá? Esse expoente aqui é positivo, né? Esse coeficiente é positivo. Então eu sei que entre as raízes vai ser negativo, né? Ela vai estar abaixo do eixo x. E fora das raízes, essa parábola vai ser positiva, tá? Claro, pode acontecer mais coisa dela não ter raízes reais, né? Ou ter uma única raiz real, mas essa vai ser a ideia, tá? Então a gente vai tentar encontrar as raízes, né? Então 6x ao quadrado mais 6x menos 12 igual a zero. Então aqui na verdade eu posso colocar um 6 em evidência ou ainda dividir toda a equação por 6, né, de ambos os lados, que isso não vai alterar em nada. Então isso fica x ao quadrado
mais x menos 2 igual a zero. Tá? E aí aqui se a gente aplicar uma báscara, né? Menos b, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, então menos 4 vezes menos 2, mais 8, sobre 2a, 2 vezes 1, que é 2. Então, menos 1, né? Mais ou menos raiz de 9 sobre 2. Então, daqui eu tenho menos 1 mais 3 sobre 2, então 2 sobre 2, que é 1. E menos 1 menos 3, menos 4 sobre 2, que é menos 2. Então, aqui estão as duas raízes. Né? Então, ou seja, eu tenho bem essa situação aqui, né? Onde esse ponto aqui é o menos 2 e esse ponto aqui é 1. Tá? Então, ou seja, né? Aqui nesse intervalo, né? F' é menor que zero e aqui, né? F' é maior que zero e aqui também, né? F' é maior que zero. Tá? Então, daí a gente tira a nossa conclusão, né? Então, f de x é crescente em, né, no intervalo de menos infinito até menos 2 e no intervalo de 1 até mais infinito, né, que são esses dois intervalos em azul aqui. E f de x é decrescente em, né, no intervalo de menos 2 até 1, né, que é esse intervalo aqui em vermelho. Tá? Então é assim que a gente determina, né, os intervalos onde a função é crescente e onde ela é decrescente, analisando o sinal da derivada. Tá? Uma outra coisa que a gente consegue descobrir sobre funções, né, utilizando derivadas, é a concavidade da função. Tá? E a concavidade nada mais é do que de novo, né, se eu tenho aqui o gráfico da função f de x, tá? Tem intervalos onde essa função, né, por exemplo, se eu pegar esse intervalo aqui, essa função ela é virada para baixo, né? Já nesse intervalo aqui, a função ela é virada para cima, tá? Então, isso, né, está relacionado com a concavidade da função, tá? Então, nesse intervalo aqui, né, f de x é côncava para baixo. Já nesse intervalo aqui, né, f de x é côncava para cima. Tá? E nesse outro intervalo aqui também ela vai ser côncava para baixo. Tá? Né? Ela vai estar virada para baixo. Então a gente consegue determinar isso, tá? Também através da derivada. Na verdade, da derivada segunda nessa função. Então, uma função f de x ela vai ser côncava para cima, onde a derivada segunda é maior que zero. Tá? E o que seria a derivada segunda? A derivada segunda nada mais é do que a derivada da derivada da função. Tá? Seria calcular, né, a derivada duas vezes dessa função. Tá? E ela vai ser côncava para baixo, né, onde a derivada segunda for menor do que zero. Então, aqui, crescimento e crescimento, a gente olha para o sinal da derivada, e concavidade, a gente olha para o sinal da derivada segunda. Então, vamos ver um exemplo, né, encontrar a concavidade dessa função aqui. Então, essa daqui é a mesma função lá de cima, tá? Então, a derivada, né, a gente já tinha calculado que era 6x ao quadrado mais 6x menos 12. E agora, a derivada segunda, né, vai ser o quê? Vai ser a derivada da derivada, que vai ser o quê? Né? Desce 2 aqui, mesma coisa, isso é 12x, né? Mais, e aí aqui, derivada de 6x é 6, e a derivada de menos 12 é zero. Então, a derivada segunda é essa função aqui, tá? E o sinal, né, da derivada segunda, tá? Notem, né, que aqui a derivada segunda é uma reta, né? Então, uma reta, bom, a gente pode ter vários casos, mas aqui, né, como o 12 é positivo aqui, né, o sinal é positivo, ela vai ser uma reta crescente. Ela vai ser alguma coisa assim. Então, nesse ponto de corte aqui, à direita dele a função vai estar acima,
né? Então aqui f duas linhas é maior que zero e aqui à esquerda desse ponto de corte a derivada segunda é menor do que zero, tá? Então aqui a função vai ser côncava para cima, né? E aqui ela vai ser côncava para baixo. Então, nesse caso aqui, né, quando a gente faz 12x mais 6 igual a zero, eu tenho o quê? X é igual a menos 6 sobre 12, que é menos 1 meio. Tá? Então, esse ponto aqui, na verdade, é menos 1 meio. Né? Deixa eu só consertar aqui. Se eu pegar isso daqui e mover para cá, né? Então, aqui, esse ponto vai ser menos 1 meio e eu vou ter isso. Né? Então, essa reta corta o eixo x em x igual a menos 1 meio. Como é uma reta crescente, ela vai ser alguma coisa assim. Então, para valores à direita de menos 1 meio, a função vai ser positiva, ou seja, a derivada segunda, né? O sinal da derivada segunda vai ser positivo e à esquerda desse ponto vai ser negativo. Tá? Então, a conclusão aqui é, né, que f é côncava, né, para cima, no intervalo de menos 1 meio até mais infinito, tá? Porque nesse intervalo aqui a derivada segunda é positiva, e f é côncava para baixo, né? No intervalo de menos infinito até menos 1 meio. Né? Porque nesse intervalo o sinal da derivada segunda é negativo. E a última aplicação que a gente vai ver aqui é calcular extremos relativos, tá? Ou, né, o que são isso? São pontos de máximo ou mínimo de uma função, tá? Então, qual é que é a ideia aqui, né? De novo, né? Se eu tenho o gráfico de uma função aqui, f de x, tá? De novo, se esse gráfico aqui, ele é, por exemplo, o gráfico do lucro, né, em relação a alguma variável x, tá? Então, né, se ele é o lucro, a gente quer maximizar o lucro, ou seja, a gente quer encontrar o ponto onde esse lucro é o maior possível, tá? E isso vai acontecer aqui, né, nesse ponto, tá? Então, quem é que é esse valor de x, né? Digamos assim que isso seja, sei lá, x é o número de empregados, né? Então, quanto mais empregados, bom, mais trabalho eu vou conseguir executar, mas também mais gastos eu vou ter, né? Então, qual é que é o valor ideal de empregados, né, para que eu tenha o maior lucro possível, tá? Exemplo bem, nada a ver, mas essa é a ideia, tá? E aí, como é que a gente vai encontrar esses pontos, né? Ou ainda, né, se a função f de x, sei lá, a gente talvez a gente queira calcular o mínimo dessa função, né? O valor onde ela tem o menor valor possível. Tá? Isso seria, por exemplo, esse ponto aqui, né? Que é o menor valor da função. Tá? Chamar de x1. Então, como é que a gente vai encontrar esses dois pontos aqui? Né? Ou ainda esse e esse, né? Que são extremos relativos, né? Ou seja, perto desse ponto, né? Se eu pegar esse intervalo aqui, esse ponto ali é uh, o maior valor, né? Aqui ele é o menor valor nesse intervalo aqui, tá? Então, como é que a gente vai encontrar esses pontos, né? Se a gente observar bem, tá? E a gente pensar na reta tangente desses pontos aqui, né? Então esse ponto aqui é um ponto de máximo relativo, tá? E se eu olhar para a reta tangente, ela vai ser uma reta tangente horizontal, né? Reta tangente horizontal. Esse ponto aqui de mínimo também, né? Se eu calcular a reta tangente, ela vai ser uma reta tangente horizontal. Esse carinha aqui também, né? E esse carinha aqui também, tá? Então, todos esses pontos que são extremos relativos, né? Que são máximos ou mínimos relativos, eles têm a característica de terem a reta tangente horizontal. E reta tangente horizontal, né? Se a gente pensar na inclinação, a inclinação é zero, tá? Então, isso daqui implica que a inclinação da reta tangente é zero, e a inclinação, como a gente viu, é a derivada, tá? Então, esses pontos, né, a característica deles é que f' de x é igual a zero, tá? Então, é através dessa equação aqui, né, da derivada igual a zero, que a gente vai encontrar esses pontos. Então, vamos ver um exemplo. Para a mesma função lá de cima, não, essa aqui é a função diferente, encontrar os extremos relativos dessa função, tá? Então, como a gente viu, né, extremos relativos, eles vão acontecer onde a derivada
é igual a zero. Tá? Então, se essa daqui é a minha função f de x, a derivada dela, né? Derivando aqui, eu vou ter 6x ao quadrado mais 6x menos 36, né? E se eu resolver isso daqui igual a zero, né? Bom, de novo, eu posso dividir tudo por 6, né? Vai ficar x ao quadrado mais x menos 6 igual a zero, tá? E aí, se eu resolver isso daqui, né? Bom, eu posso fazer uma báscara, né? Então, b ao quadrado mais ou menos raiz, ou melhor, menos b, né? Mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 4ac, então menos 4 vezes menos 6, mais 24, sobre 2a, 2 vezes 1, que é 2. Né? Então, isso daqui é menos 1, mais ou menos 5 sobre 2, né? Raiz de 25 é 5. E daqui eu tiro as duas raízes, né? Menos 1 mais 5 é 4 sobre 2, que é 2. E menos 1 menos 5, menos 6 sobre 2, que é menos 3. Tá? Então, aqui eu encontrei os dois pontos, né? X é igual a 2 e x é igual a menos 3, que vão ser os pontos onde, né, a função tem extremos relativos. Tá? Mas agora, como é que a gente descobre, né, se é um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Tá? Né? Por exemplo, em x igual a 2, né, o que eu vou ter? Eu vou ter um ponto de máximo ou um ponto de mínimo? Em x igual a menos 3 também, né? É máximo ou é mínimo? Para fazer isso, para descobrir isso, tá? A gente vai calcular a derivada segunda, né? Porque qual é que é a ideia? De novo, se a gente olhar para a função, né, pensar que a função é isso daqui, esse carinha aqui é um ponto de máximo relativo, né? Então, de novo, a gente já viu que a gente encontra ele fazendo a derivada igual a zero. Mas, né, como é que a gente descobre que ele é um ponto de máximo relativo? Notem que, né, por ele ser um ponto de máximo, se eu olhar para a concavidade da função, a função é côncava para baixo, né? E se a função é côncava para baixo, a derivada segunda é menor do que zero. Tá? Então, se a gente combinar, né, a inclinação, que é a derivada igual a zero, e o sinal da derivada segunda, que é a concavidade, a gente consegue descobrir, né, se é um ponto de máximo ou de mínimo. Né? Por exemplo, esse daqui é um ponto de mínimo, né, e se eu olhar para a concavidade, então aqui também a derivada vai ser igual a zero, mas se eu olhar para a concavidade é positiva. Né? Então, concavidade positiva, derivada segunda maior do que zero. Tá? Então a gente vai olhar para essas duas coisas, né? Primeiro, a derivada ser igual a zero, né? Que isso vai me dar um extremo relativo, e depois o sinal da derivada segunda, que vai me dar, então, né, se é um ponto de máximo ou de mínimo. Tá? Então, voltando para cá, né? Na verdade, eu vou fazer aqui. Então, isso daqui é a minha derivada, né? Se eu calcular a derivada segunda agora, o que vai ser a derivada segunda, né? De novo, derivada disso daqui vai descer o 2, então vai ficar 12x mais 6. Tá? Então, essa daqui é a minha derivada segunda, né? A gente já tinha encontrado. E aí, se eu analisar o sinal da derivada segunda, de novo, também a gente já tinha feito isso, né? Essa função é uma reta, ela corta aqui no menos 1/2. Aqui o sinal é positivo, né? Porque é uma reta crescente. E aqui o sinal é negativo, né? Reta decrescente, tá? E aí, se eu olhar para esses dois valores aqui, né? Por exemplo, x igual a 2, x igual a 2 vai estar aqui. Então, em x igual a 2, a derivada segunda, né? Então, para x igual a 2, né, eu tenho que f' de 2 é zero e f duas linhas, a derivada segunda, é maior do que zero. Não preciso nem saber quanto é que é, apenas o sinal. Então, a derivada segunda é maior que zero, né? Ou seja, se a derivada segunda é maior que zero, a função é côncava para cima. E côncava para cima define um ponto onde eu tenho um mínimo. Tá? Então, isso daqui, né, quer dizer que x igual a 2 é um ponto de mínimo relativo. E em x igual a menos 3, de novo, né, eu encontrei esse ponto fazendo a derivada igual a zero, e a derivada segunda nesse ponto, menos 3 está mais ou menos aqui, derivada segunda negativa. Tá? Então, derivada segunda negativa, função é côncava para baixo, e aí então nesse ponto tem um ponto de máximo relativo. Tá?
Então é assim que a gente encontra os extremos relativos de uma função, né? Primeiro encontrando os pontos, que são os pontos onde a derivada é igual a zero, tá? Para funções que têm derivada em todos os pontos, né? E para saber se é um ponto de máximo ou de mínimo, a gente vai calcular a derivada segunda e ver o sinal dela. Então, se o sinal for maior que zero, vai ser um ponto de mínimo, e se o sinal for menor que zero, vai ser um ponto de máximo relativo.